Olá, eu sou Fábio Chagas, graduando do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades pela Universidade Federal da Bahia. Estou produzindo esse material como parte, da forma de avaliação da disciplina ISCB 63, Gênero, Raça, Sexualidade e Saúde, que é uma disciplina ofertada pelo Instituto de Saúde Coletiva aqui da Universidade Federal da Bahia, que teve, como a sua professora, a professora Ana Paula dos Reis, e também a professora Eleonora, e como estágio docente, as tirocinantes Narla e Laís. Então, explicar um pouquinho do que vai ser esse material que eu estou produzindo. A minha intenção eu escolhi, optei por fazer um vídeo como forma de avaliação final, e na verdade esse vídeo, ele tem a intenção de ser como se fosse uma conversa, aberta. Então, só que o diferencial é que eu estou sozinho nessa conversa. Então, eu pretendo não fazer grandes edições no material. Eu vou mesmo estar sempre consultando aqui as minhas referências, o roteiro que eu produzi. Inclusive, vou disponibilizar, todas as referências na descrição desse vídeo, em algum espaço. E a intenção é essa mesmo, produzir como se fosse uma conversa sobre a temática que eu escolhi. E essa é a forma que eu optei por conduzir esse vídeo, até para não ficar um material muito engessado, assim, por escolha pessoal minha. Então, o eixo temático que eu escolhi para tratar foi o de gênero. Só que aí, para além de pensar as questões de gênero, eu também, pretendo fazer as intersecções com a questão racial também, porque no antigo grupo de pesquisa que eu fazia parte, do IAC, o Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Professor Milton Santos, que é o Instituto dos Bacharelados Interdisciplinares, o grupo que eu fazia parte era a LIFE, Lesbianidades, Interseccionalidades e Feminismos, que era um grupo de pesquisa vinculado ao NUCUS, que é o Núcleo de Pesquisa em Culturas, em Gênero, Culturas e Sexualidades, tudo do IAC. E a gente costumava dizer nesse grupo que toda experiência de gênero, ela tem cor, Então, não tem como a gente fazer uma discussão de gênero que seja comprometida, de fato, com as questões sociais, sem a gente pensar quem são essas pessoas, e de onde vem essa experiência de gênero. Então, eu optei por falar das questões de masculinidade, então eu penso o gênero a partir também, desse lugar que me contempla, enquanto homem, e também fazer essas intersecções de pensar, o como seria e o como se dá a experiência de ser homem para homens negros. E, por fim, os impactos na saúde, mas especificamente a saúde mental, que também atualmente é a minha área de atuação em termos de ensino, extensão e pesquisa, levando em consideração que eu sou da área de concentração de estudo das subjetividades e comportamento humano. Em suma, estou estudando no Instituto de Psicologia da UFBA até a UFBA abrir o seu edital para a gente fazer, o processo de migração oficialmente. Então, dadas essas introduções, eu acho que eu já posso seguir com a conversa e só, para reiterar, o meu objetivo aqui é discutir o impacto da masculinidade na saúde mental dos homens, e mais especificamente de homens negros, e fazer isso em forma de conversa, buscando as referências que a gente discutiu no curso, na matéria, ao longo do nosso semestre, mas também trazer referências externas. Inclusive, a minha principal referência é uma referência externa que não foi colocada na disciplina, mas que também seria um material interessante de ser discutido, que é o documentário O Silêncio dos Homens. O Silêncio dos Homens é um documentário que está disponível no YouTube. Ele foi produzido, pelo Instituto Papo de Homem,
e é um documentário que discute as questões da masculinidade e justamente os seus impactos para os homens, né? Seja nas questões sociais, seja nas questões de saúde pessoal. É importante ressaltar, né, algumas coisas assim antes de começar, que ser homem na sociedade em que a gente vive, sem dúvidas, é e continua, sempre foi, né, e continua sendo desde a construção do gênero na nossa sociedade ocidental, ser homem é ocupar um lugar de privilégio, né, em detrimento das outras existências possíveis na pluralidade que a gente vive. Mas também, né, como eu estou ressaltando desde o início, essa experiência do ser homem, essa construção do ser homem, ela não é assim, não se encerra no fator gênero, né? A Tânia Saunders, ela coloca no Epistemologia Negra Sapatão, um artigo produzido por ela para uma revista de questões de gênero e sexualidade, que a experiência da humanidade ela é pautada no homem branco, cisgênero, heterossexual, né, que também é parte de uma localização geográfica que está no norte global, então é aquele contexto europeu, estadunidense, europeu, norte-americano. A questão de religiosidade, né, também tem ligação com religiões cristãs e que também a gente não esqueça que a gente vive numa sociedade capitalista, então é a pessoa que detém bens de consumo, né? Então, assim, são várias intersecções possíveis para que essa constituição do que a gente tem, né, do que a nossa sociedade ocidental postula enquanto humanidade. O que não significa que o fato de ser homem não carregue privilégios, né? Só que a plena humanidade ela é determinada nessa identidade citada por essa autora, né? Então, vale ressaltar, né, que a construção do ser homem ela é pautada na experiência do homem branco, mas que também do homem branco cisgênero, heterossexual, mas também as outras possibilidades, né, do ser homem, elas também acessam esse privilégio, né, levando em consideração que a gente vive numa sociedade marcadamente pelo machismo, cis heteropatriarcado, como coloca a professora Carla Coutirene. Então é isso, o Papo de Homem, ele se propõe a pensar, né, o que é essa experiência do ser homem, né, de modo geral, e o silêncio dos homens, inclusive tem uma indagação que é colocada logo no início do documentário, que é o seguinte, né, quando os homens estiveram em silêncio, né, como assim? Os homens falam o tempo todo e de fato essa afirmação ela é extremamente correta, né? Levando em consideração esse privilégio enquanto acesso de humanidade, enquanto essa sociedade machista que a gente vive, né? Os homens, e de modo geral, eles têm um privilégio e esse lugar de fala que sempre foi possibilitado, né? Os homens sempre puderam falar e, em geral, sempre foram escutados também. Então, assim, de onde vem esse silêncio dos homens, né? Como assim os homens estão em silêncio? E esse silêncio é no sentido do que é falado, né? Então, assim, devido justamente aos efeitos que também podem ser que são nocivos para a sociedade de um modo geral, né? Principalmente quando a gente pensa aí nesse binarismo homem e mulher, as mulheres saem, experienciam o lugar de inferiorização, levando em consideração que os homens acessam a superioridade, né? Enquanto sociedade, enquanto humano. Mas vale ressaltar, e a minha intenção, né, o meu recorte, que eu estou trazendo com essa fala, é pensar que esses efeitos da masculinidade, que é a construção, né, do ser homem, do machismo, dessa sociedade cis heteropatriarcal, esses efeitos eles também podem ser nocivos para nós homens mesmo, né? Independente da questão racial, de sexualidade. E o silêncio dos homens, né, o documentário, ele traz justamente isso, né? O quanto, por mais que os homens sempre falaram, historicamente, existe uma dimensão que não é colocada, que é a dimensão da externalização
de questões emocionais mesmo, de questões pessoais, né? O quanto se conversa sobre problemas, se abrir de fato, né? Então, são nesses aspectos que os homens, assim, né, de modo geral, e a masculinidade, ela ainda está em silêncio, né? Muitos homens não têm a oportunidade de conversar sobre essas questões nas suas rodas, seja com outros homens, seja, né, de ambientes mistos, essas questões raramente são colocadas, né, como se os homens, de um modo geral, não se abrissem. E isso, sem dúvidas, vai ter efeitos nocivos na saúde, de modo geral, e principalmente nas questões, né, de saúde mental, né, que é justamente esse recorte que eu estou propondo aqui. Então, para a gente pensar também, né, voltar um pouquinho, né, o que seria o que é, né, essa construção de gênero, que é justamente o eixo temático que eu trago para essa discussão aqui da disciplina, eu trago uma referência que é até minha mesmo colocada no momento que a gente estava discutindo, né, a questão de gênero, a história de um conceito, com a referência da Pistelli. Gênero, a história de um conceito, é o texto. Aí eu coloco aqui. Em diálogo com a autora, gênero é a diferença produzida através da cultura sobre os corpos masculinos e femininos, perdão, determinados através do órgão sexual, dentro da loja binária e cisnormativa, né? Ou seja, homem, pênis, mulher, vagina. E vale ressaltar que essa diferenciação tem caráter cultural, ou seja, é flexível e variável e vai depender de cada cultura e com isso existem diversas formas de experienciar o gênero, inclusive quando a gente busca a interseccionalidade, que é um fator que a gente discutiu na disciplina e que eu pretendo me aprofundar um pouquinho mais em breve, né? Então, dito isso, a identidade, né, a construção do gênero para os homens, ela é uma construção que é pautada em o que a autora Valesca Zanello, deixa eu só confirmar o nome da autora, porque eu sempre me atrapalho, se é Valesca ou Vanessa, mas é Valesca Zanello mesmo, que ela constrói, né, o conceito do dispositivo da eficácia para discutir, né, como se dá a experiência do gênero fazendo a intersecção, né, com as relações dos impactos na saúde mental para os homens. Então ela coloca, né, constrói esse conceito de dispositivo da eficácia que é baseado na virilidade sexual e laborativa, né? E quando a gente pensa essa questão da virilidade, ela é muito pautada na violência e numa força exacerbada, ou seja, aos homens nunca é possível acessar a experiência da fraqueza ou de uma sensibilidade maior, e isso é algo que é construído, né, culturalmente e se apresenta para os homens desde a infância, né? Ou seja, é algo que é sempre passado culturalmente. Então, dito isso, né, uma vez que a gente já conseguiu pensar o que seria essa construção dessa masculinidade, e é importante sempre ressaltar o quanto isso é construído culturalmente, historicamente, ou seja, então é sempre passado através das gerações. A violência é algo que se apresenta, né, e que ela vai se reiterando através de geração em geração, é algo que é muito presente na construção da identidade do ser homem, da experiência do ser homem. Né? Se o que bem a autora coloca enquanto dispositivo da virilidade, dispositivo da eficácia que é baseado na virilidade sexual e laborativa. Então, a violência ela se apresenta, inclusive, como uma linguagem, né? E, em detrimento disso, outras experiências, outras emoções, elas são sempre reprimidas, né? E a gente tem uma frase que é muito simbólica e expressiva disso, que é o homem não chora, né? Quem nunca ouviu essa frase? É algo que é muito presente e
esse homem não chora, ele vai ter efeitos na subjetividade, né, dos homens, assim, de modo geral. E aí, a partir daí, algumas intersecções elas vão se aparecendo principalmente em relação ao fator racial, né? Porque se a gente pensa que a experiência do ser homem ela é pautada no homem branco ou pessoas negras, de modo geral, têm a sua humanidade negada, né? Como a gente pôde investigar um pouco mais quando a gente estava pensando as questões de raça, interseccionalidade também no contexto da nossa disciplina. Aqui eu trago alguns dados, né, que são, a partir de agora, trago alguns dados para mostrar o quanto essa masculinidade é tóxica e tem efeitos na saúde mental desses homens. Né? Esses dados eles são apresentados no documentário O Silêncio dos Homens e que vai estar tudo disponibilizado nas referências. Bom, 6 em cada 10 homens... Deixa eu colocar para cá, para poder olhar. 6 em cada 10 homens lidam com distúrbios emocionais em algum nível. Muitos sem diagnóstico, devido à evitação da procura de ajuda e cuidado. É aquela coisa que a gente estava falando, né? O silêncio que eu estava falando. Que esse silêncio se apresenta muito nesse sentido, né? O cuidado não pode ser coisa, a preocupação com o cuidado de si mesmo é algo que não é culturalmente não é construído como algo de homem, né? Então isso vai ter impactos na saúde de modo geral e na saúde mental também. Muitos sem diagnóstico devido à evitação de procura de ajuda e cuidado. E aí são eles, né, os transtornos. Ansiedade, depressão, vício em pornografia e insônia. A pesquisa, né, a fonte, é a pesquisa O Silêncio dos Homens, né, que foi intitulada, tem o mesmo título do documentário que foi produzida pelo Instituto Papo de Homem e o Instituto Zoma, em 2019. E de modo geral, né, esse silêncio ele é algo que é guardado, retraído e retorna em forma de violência. E aí, nesse momento, eu quero pensar a violência para com o próprio homem, né, que se apresenta nessa relegação e em deixar de lado esse cuidado para consigo mesmo. E aí, nesse momento, eu trago uma referência da psicanálise, que é o Vladimir Safatli, que traz, né, citando Lacan, que é aquilo que é expulso do universo simbólico retorna no real. Então, ainda que os homens eles deixem de lado e não se importem com essas questões de cuidado e com a sua própria saúde, né, de um modo geral, essas coisas elas vão se apresentar no próprio corpo, na própria saúde dos homens e também na relação dos homens com as outras pessoas, né, seja com os próprios homens, né, tornando essa relação e esse convívio tóxica entre nós mesmos e principalmente na relação com as mulheres. E tem um fator também se apresenta, né, como esse retorno no real, que é o abuso de álcool e outras drogas, que também é muito presente na experiência da masculinidade. Bom, com isso, né, eu já trago o que são essas consequências tóxicas da masculinidade para a saúde de um modo geral e para a saúde, né, especificamente no sentido da saúde mental. E aí eu trago um recorte mais específico que está ligado também com a minha experiência enquanto homem negro, que é a experiência da masculinidade para os homens negros, né, especificamente, que quando eu, novamente, né, vou me repetir, se as pessoas negras, de modo geral, têm a sua humanidade retirada devido ao racismo, né, como se... Bom, e é isso, né, levando em consideração que a construção da masculinidade para homens negros ela é construída, né, pautada nesses dois fatores principais, que é o medo, levando em consideração os efeitos do racismo na nossa sociedade e a violência que ela é imposta por causa, né, do racismo. Os efeitos tóxicos da construção da masculinidade eles serão ainda mais intensos para a experiência de ser homem negro, né? E aí vai impactar, sem dúvidas, na saúde de um modo geral e também na saúde mental de forma
ainda mais intensa quando a gente pensa de forma interseccional, né? Levando em consideração a questão de gênero, mas também não esquecendo do fator racial, né? E dito isso, o que é que pode ser feito? Eu acho que existem muitas possibilidades que ainda estão em construção, né? Não existe. Nunca dá para a gente falar que tem uma receita de bolo, mas quando a gente chega ao fim do debate, a gente reconhece que a masculinidade, a construção da masculinidade, ela tem efeitos muito tóxicos e nocivos. Então, é preciso repensar outras experiências, outras formas, né, de ser homem na sociedade. E isso pode ser feito através de diversas possibilidades. Uma delas são os grupos, né, de debates formado por homens, como o próprio documentário O Silêncio dos Homens, né, coloca essa possibilidade, mas tem um fator que não pode se perder de vista, que eu coloco enquanto muito importante, é que essas rodas e essas experiências, né, de se reunir grupo de homens, elas sejam plurais, assim como a experiência de ser homem, né? Então, quando você reúne um grupo de homens que, independente do fator racial, são todos cisgêneros e heterossexuais e não pensam esse lugar e essa experiência de privilégio, né? Levando em consideração que a gente vive numa sociedade que é cis-heteropatriarcal, a gente vai continuar reproduzindo uma noção de masculinidade tóxica que não contempla a diversidade da experiência de ser homem na sociedade, né? Então, é isso. A construção e a experiência da masculinidade, ainda que ela venha a partir de um lugar de ressignificação, para que cada vez mais a gente, né, esteja abandonando todos os fatores tóxicos que a masculinidade tem, é importante que a gente não perca de vista o quanto nós somos plurais dentro da construção e do grupo homem, quando a gente pensa questões de sexualidade, e, enfim, de diversidade sexual e de gênero de modo geral, né? Então, é isso que eu tenho para colocar, né? Que, por fim, né, para a gente fazer um apanhado geral, a construção da masculinidade, ela tem efeitos negativos, nocivos para a saúde dos homens, seja a saúde de modo geral, seja a saúde mental. Esses efeitos eles são ainda mais intensos para os homens negros e os caminhos possíveis são as construções de novas experiências, né, de outras experiências de ser homem, que levem em consideração sempre o respeito, à pluridiversidade do que é ser humano, do que é a humanidade. Obrigado.